Salve progressistas, eu sou o Clayson. Antes de eu trazer para você o trecho desse vídeo da live do Bolsonaro, eu quero explicar uma questão que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo no governo Bolsonaro e o que de fato não está indo para a grande mídia, para as pessoas que estão realmente falando a respeito da política no Brasil, o que está sendo camuflado. E é muito importante que você saiba disso. É muito importante que a gente explique as questões aqui, porque a gente sabe que muitas pessoas procuram o nosso canal para poder se manter bem informado e para poder ouvir aquilo que não se fala por aí. Hoje nós tivemos uma declaração do senador Marcos Duval que é algo extremamente preocupante. Extremamente preocupante, porque demonstra a utilização de dinheiro público para o apoio da base governista do Bolsonaro. Eu quero explicar uma coisa para você simples, só para a gente colocar as questões aqui equalizadas. O que é um mensalão? O que foi caracterizado como mensalão? Veja bem, não vou entrar em nenhuma questão jurídica e desdobramento, nada. Só para explicar para você como que o mensalão foi caracterizado, como que ele foi apresentado para a sociedade. O mensalão era a liberação de verbas públicas para o apoio ao governo PT. Isso era o mensalão. Então, nós tínhamos lá deputados que recebiam uma grana, e com isso eles mantinham apoio, votava a favor do PT. É dessa forma que foi caracterizada. Nem entro no mérito do que aconteceu, detalhes, nada. É só para você entender como foi caracterizado o mensalão. O que está acontecendo agora? O Marcos Duval, ele declara que recebeu verbas do orçamento secreto no valor de 50 milhões de reais para apoiar a candidatura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nós estamos vendo agora algo que poderia ser realmente meio que uma tampinha no caixão aí. A gente não sabe, né? Você sabe que eu não faço profecia aqui. Mas com certeza iria prejudicar muito o governo Bolsonaro a tal CPI do MEC. Por quê? Porque houve corrupção. É inegável que houve corrupção. Não tem como negar que esses pastores chegavam lá, pediam dinheiro. Nós temos aí, já coloquei aqui para você, boletos de gente que pagava os caras, tudo comprovado, tudo com provas concretas, não é suposições. Então houve sim um grupo de corruptos dentro do Ministério da Educação que vendiam verba, vamos colocar assim, né? Liberavam verba a troco de propina. Isso aconteceu, isso não tem como mudar. Então, quando você faz uma investigação dentro do âmbito de uma CPI, obviamente você vai descobrir uma série de questões e essas questões elas vão resvalar principalmente no ministro, ex-ministro da Educação e no governo Bolsonaro. Porque isso, obviamente, evidentemente, aconteceu dentro do governo Bolsonaro. E essa situação que a gente agora vê que os bolsonaristas não estão comentando muito, de que não tem corrupção, de que não é corrupto e tudo mais, eles já não falam mais isso iria cair por terra totalmente, porque a CPI iria trazer provas concretas dessa corrupção dentro do governo Bolsonaro. E agora o Marcos Duval faz essa declaração. É uma declaração que eu considero preocupante porque ela demonstra como que as coisas acontecem para manter o apoio ao Bolsonaro dentro do Congresso. Veja bem, nós já vimos a mudança que aconteceu na Câmara, Arthur Lira, inclusive, a gente sabe que houve aí uma distribuição de verbas até para que ele fosse presidente da Câmara dos Deputados. E agora a gente tem uma declaração de um senador, ele está declarando que recebeu 50 milhões de reais em orçamento secreto para apoiar a candidatura do Rodrigo Pacheco, para que o Rodrigo Pacheco fosse presidente do Senado. E agora a gente está vendo o Rodrigo Pacheco barrar, pelo menos agora, né, nesse período eleitoral, a CPI do MEC. E isso favorece muito o Bolsonaro. É uma ação que favorece o Bolsonaro diretamente. Mas, na CPI do genocídio, a CPI da saúde, a CPI lá do Ministério da Saúde, houve a necessidade de instigar o STF a obrigar o Rodrigo Pacheco a entrar com a CPI, porque ele estava protelando, ele não entrava com a CPI, mesmo com todas as assinaturas e com tudo.
Agora, mais uma vez, nós ultrapassamos a média exigida de assinaturas e ele diz que vai entrar, mas não no período eleitoral, ou seja, no período onde o Bolsonaro poderia receber algum revés em função dessas revelações todas em período eleitoral. Então você percebe como que as coisas acontecem no governo Bolsonaro? Eu estou dizendo isso porque realmente é muito preocupante e essas questões precisam ser colocadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a reportagem para você acompanhar. O Estadão traz mais uma vez esse furo de reportagem e apresenta para você essa declaração. E eu quero saber, coloque seu comentário aqui. Você acha que existe alguma diferença entre essa ação e a ação do Mensalão? Porque a gente vê muitos bolsonaristas que ficam falando sempre sobre o Mensalão. E o Bolsonaro está fazendo não igual, ele está fazendo pior, porque é muito mais, são bilhões, é muito mais dinheiro envolvido. Só um senador, 50 milhões de reais. Eu vou trazer agora o trecho do vídeo da live do Bolsonaro, sempre pedindo, já estava esquecendo, hein? Tô aqui para te lembrar, o like é fundamental, então nos ajude aqui com o like. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, esse é o momento para você se inscrever no canal, ajudar um canal progressista, independente. Então, por favor, nos ajude aqui com o seu like, com a sua inscrição. Eu quero trazer o trecho desse vídeo da live de hoje, a live de quinta do Bolsonaro, para você entender como que o Bolsonaro realmente é limitado, como que ele tem uma incapacidade mental de raciocinar sobre as coisas. Ele vai fazer um comentário sobre uma fala de um ministro do STF e ele diz que o ministro adivinhou que o resultado das eleições porque o ministro falou de um novo governo. Ele parece não associar que nós vamos ter uma eleição e que, independente de ser ele eleito ou não, nós teremos um novo governo. Então, veja o trecho dessa fala e a gente volta com um comentário final. Eu não entendo que o Fachin vai fazer fora do Brasil, dizendo que podemos ter um 6 de janeiro ainda pior. Se ele fala isso, é que tem a certeza que o candidato dele, que ele tirou da cadeia, que é o Lula, vai ganhar. Ele tem a certeza. Como é que ele pode ter essa certeza? Se tem muita água pela frente aí. Não vou entrar em detalhes do que eu penso, né? Mas lamento, prezado senhor Fachin, advogado do MST, agir dessa maneira. Logo o senhor que tirou o Lula da cadeia e agora está à frente do processo eleitoral. Um Brasil Conference, New York, né? Uma conferência 14 e 15 de novembro, com pautas, né? Uma pauta falando sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia. Tem embaixo aqui o nome de 5 ministros. Fiquei sabendo que 2 ministros já tiraram essa relação para participar disso. Mas o senhor Barroso e o senhor Alexandre de Moraes perderam a chance de ontem, né, comparecer ao Senado. Eles foram convidados, eu acho que foi pelo senador Girão, se eu não me engano, tá, a comparecer para falar sobre ativismo judicial e outras coisas, como liberdade de expressão. Não foram. Agora vão fora do Brasil discutir isso. Também, né, no mesmo painel aqui, tem mais 5 autoridades econômicas. Olha só qual é o tema. A economia do Brasil com o novo governo. Olha, o Supremo e esses outros economistas estão dizendo que vamos ter um novo governo. Eles já sabem o resultado das eleições. Esquisito isso, né? Eu acho que nas próximas semanas a gente vai desvendar esse mistério. Mas isso aqui é uma vergonha para o Brasil. Assim de ser não muito meritório, né? Para quem participa do evento disso daí. Eles têm liberdade de participar de qualquer evento, né? Participar do evento A Economia do Brasil com o novo governo. O novo governo não vai ser nosso. O nosso seria um governo já antigo, né? O prosseguimento de um governo. O tema é esse. Você consegue compreender como o Bolsonaro tem essa dificuldade de interpretar questões muito simples, questões muito objetivas? Ele mesmo fala, mas se eu for eleito vai ser um antigo governo. Não. Se você for eleito, você vai ter um novo mandato. É um novo mandato. Não é o mesmo mandato. O seu mandato termina no final desse ano. O seu mandato é de 4 anos, não é de 8 anos. Então o seu mandato ele termina e começa um novo mandato. Mesmo que você seja reeleito, não é o antigo governo, é um novo governo, é um novo mandato.
E o Bolsonaro é incapaz de compreender essas questões e você percebe essas indiretas, né? O advogado do PCC, o advogado do PT, eles falam essas questões para tentar diminuir e para tentar também, o que eu considero até uma apelação, tem muita gente que acha que é até crime, para tentar criminalizar a profissão de advogado. Criminalizar, como se você não pudesse, como se bandidos não pudessem ter advogado, né, na cabeça deles. E como se uma pessoa que fosse ser advogado de um criminoso fosse criminoso também, ou tivesse algum problema com isso. Isso é criminalizar a profissão do advogado. Não existe essa coisa. E eles repetem isso com exaustão. O Bolsonaro é o primeiro a repetir isso para tentar diminuir alguma coisa, para tentar trazer algum ônus, para tentar colocar um descrédito. E, por outro lado, ele tem essa incapacidade de interpretação. Então, ele tem essa preocupação com relação ao resultado das eleições, que até uma fala de um novo mandato, é óbvio que é um novo mandato, isso é óbvio, até isso ele não consegue entender. Então, realmente, nós estamos na frente de um energúmeno, um sujeito com uma incapacidade de raciocínio que é, assim, grotesca. Ele não consegue compreender algo que é muito, muito óbvio. Ele termina o mandato e mesmo que ele seja reeleito, ele começa um novo mandato em 2023. Ele ou qualquer outro. Nós estamos começando uma nova legislatura e não só ele. Todos os deputados, mesmo que reeleitos ou não, aqueles que vão entrar em 2023, começam um novo mandato. Essa é uma interpretação muito óbvia. Os governadores que vão ser eleitos, mesmo que reeleitos, terminam o mandato esse ano, começam um novo mandato em 2023. O que você pensa a respeito dessa declaração do Bolsonaro? Você acredita que seja indiretamente aí uma resposta meio psicológica dessa preocupação dele em perder as eleições? Coloque seu comentário aqui. Fale também o que você pensa a respeito dessa situação do orçamento secreto, que é uma espécie turbinada de mensalão, se você concorda com isso, se você acha que o dinheiro público deve ser usado para interesses políticos pessoais de quem está no poder. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like, seu like é fundamental para o nosso trabalho, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante também, e é o momento, né? Se você não se inscreveu ainda, é o momento para você se inscrever. A gente sempre pede para o pessoal que chega no final dos vídeos para nos ajudar aqui com o Apoia-se, para nos ajudar com o Pix. Eu quero trazer aqui para você os 2 últimos vídeos nossos que ultrapassaram 100 mil visualizações e estão desmonetizados. São vídeos importantes, a gente leva um tempo para produzir. Esse penúltimo vídeo que a gente colocou aqui, o Bolsonaro com falas durante a pandemia, tem que fazer uma pesquisa, uma edição, tem que trazer para você tudo que, na verdade, ocorre das falas do Bolsonaro. O último vídeo a gente tem que ir atrás dessas declarações do marido da Carla Zambelli. Tudo isso desmonetizado pelo YouTube e a gente nem sabe o motivo ao certo. Então a sua ajuda é fundamental. Nos ajude com o seu Pix, se você puder, claro, né? Se você quiser. Se você puder, é uma forma da gente poder manter o nosso trabalho aqui. No caso desse vídeo da Carla Zambelli, eu subi ele já desmonetizado, não deu para esperar, não é tão simples assim. Então a gente precisa da sua ajuda e agradece a você que tem a compreensão e dá uma força para o nosso trabalho. Grande abraço, até a próxima.